Ok, a gente percebe, né, aparentemente, que é um trabalho colaborativo. Embora, às vezes, o tipo de colaboração era meio estranha e até, se a gente pensa nos direitos humanos, né, evocava realidades que dialogam de uma forma problemática ou que mostram exatamente por que os direitos humanos foram fixados, por que tinha necessidade de escrever os direitos humanos. Mas nem todo foi um trabalho, digamos assim, tão marcial ou tão forte fisicamente. Mas a gente percebe, aqui a gente tem um bailarino que vai ter o carvão na boca também, e eles mexem aqui em cima a mesa para ele desenhar. Tinha outras formas de colaborar, com alguns desenharam com o pé. Alguns desenharam com a mão, mas a mão estava amarrada numa corda e um companheiro, então, digamos, segurava a mão do desenhista. E assim foi. O interessante também que, como eu disse, na medida em que a performance, ou a ação, ou a apresentação avançava, o público podia entrar e participar. E o momento final foi o momento em que o público formava várias filas e uma pessoa começava a desenhar uma letra nas costas da primeira pessoa ou da última, depende da perspectiva da fila. Então, e essa pessoa desenhava na frente até chegar na pessoa que estava diretamente em frente da mesa e desenhava em cima da mesa. Bom, ok. O que a gente percebe aqui também é essa interação ou essa diluição da fronteira entre o real e o ficcional, entre o metonímico e o metafórico, o foco na situação, mas restam também, isso eu acho interessante, né? Restam os desenhos. Mas os desenhos são o quê? A gente pode ler esses desenhos das noites, das apresentações anteriores que são fixados como simples, digamos, prova um traço, uma pegada da atividade anterior, ou eu posso ler ela como uma representação de algo. Depende também um pouco da atitude que o espectador vai escolher e, no fundo, ele está livre a escolher que tipo de atitude ele quer tomar. Bom, então eu vou ler agora um pouquinho, talvez você pode ir para o 5º slide. Isso. Eu vou simplesmente deixar isso aqui porque são alguns pontos básicos, então... porque agora, lendo, talvez vai ficar um pouco mais pesado, o que eu acho, para captar as ideias importantes, o que eu acho importante. Então, eu acho que é importante frisar que os arranjos espaciais, por exemplo, de Olafur Eliasson, não apresentam simplesmente uma ilustração ou concretização de um conceito, mas problematizam a própria situação artística e social que eles, em primeiro lugar, instalam, colocam ali. Ou seja, a instalação visa, em primeira instância, colocar um ou vários objetos numa situação para evidenciar criticamente uma relação com seu contexto e não para criar algo que podia ser uma obra no sentido tradicional de algo fechado e acabado. Para essa problematização, os objetos, atividades e espaços aparecem como simultaneamente metafóricos e metonímicos, estéticos e pragmáticos, ficcionais e reais. Podíamos dizer que, com essa justaposição, a instalação contemporânea problematiza as condições da sua enunciação em seu próprio enunciado. Em termos teatrais, a gente podia dizer que o próprio teatro problematiza, na lógica da encenação, o seu lugar na sociedade.
Podíamos dizer, em outras palavras, a instalação problematiza não só seu funcionamento interno, mas também o seu contexto, instigando os espectadores participantes a tomar consciência dessas relações problemáticas para poder deixar seu lugar fixado e brincar com as possibilidades que a cesura semiótica oferece entre o metonímico e o metafórico. No meu ver, constatar que a instalação propõe uma relação entre objeto, espaço e espectador marcada por princípios como imersão, interação, dissociação e recombinação de signos, isso me parece menos importante do que constatar que ela faz surgir nesses princípios uma justa posição semiótica que é a copresença do metonímico e do metafórico, ou como podemos também dizer, de objetos dominantemente autorreferenciais e objetos capazes de referir-se a uma realidade fora do encontro estético. Através dela, dessa duplicidade, a instalação não propõe uma relação direta e autêntica entre espectador e espaço ou objeto, mas uma relação que aponta constantemente ao seu caráter construído, mediado, ou, como podemos dizer também, uma relação teatralizada. A instalação realiza uma teatralização de objetos para chegar a uma teatralização dos olhares. E também para uma tomada de consciência dessa teatralização, ou de que um olhar é teatral. Nessa teatralização instala-se tanto um vazio semiótico como um possível excesso de significados. De fato, a teatralização da situação, do objeto e do olhar, se dá devido ao jogo interativo desses dois efeitos paradoxais. Por um lado, focar a materialidade dos objetos e expô-los na sua autorreferencialidade. E por outro, focar sua referencialidade, sua capacidade de trazer para a cena associações de contextos sociais, de memórias coletivas e outros contextos imaginários. Percebemos também, por exemplo, no trabalho Human Rights, que se cria um enfoque na situação estética enquanto relação dinâmica e instável. Seja essa relação a dos espectadores com o espaço da apresentação, com as características físicas das ações cênicas ou com a copresença dos outros espectadores. O trabalho de Forsyth, por exemplo, enfoca uma relação com o texto espetacular que é tanto auditiva, sensorial, quanto interpretativa, reflexiva. E, por último, um elemento central para entender os procedimentos da instalação é o fato de que se constrói certo conflito dramático entre as qualidades dos objetos e os campos associativos que eles abrem. Eu digo dramático porque esta relação envolve opções opostas e provoca enfrentamentos e escolhas no que diz respeito ao olhar do espectador. Esse conflito não se manifesta através das relações temporais, mas sim através das relações espaciais entre os objetos, ações e signos copresentes. O que me parece significativo para a instalação enquanto princípio cênico é a criação de conflitos por meio de relações espaciais. Há uma simultaneidade de representacionais simultâneos que revelam características de autorreferencialidade e referencialidade. Então, eu acho que o conflito dramático não desaparece, mas ele se desloca do eixo temporal para um eixo ou para o espaço, para o eixo espacial. Nas estruturas teatrais não mais dramáticas, a autonomização dos diferentes elementos cênicos, sua copresença não hierarquizada, faz com que eles adquiram qualidades crescentemente espaciais corporais. Essa autonomização dos diferentes elementos cênicos possui um caráter autorreferencial. Entretanto, vamos ver na análise da situação, elementos autorreferenciais podem ser a situação, objeto e olhar estético. Isso, por exemplo, os cubos, né? Ou seja, no contexto teatral, a autonomização pode realizar um efeito metateatral.
Nos textos não dramáticos, tanto escritos quanto espetaculares, a organização sequencial do conflito, ao longo do passado tempo, como no drama, é substituído por uma sobreposição espacial. Ou seja, devemos pensar o texto espetacular de uma montagem contemporânea de instalação e talvez pós-dramática como uma estrutura tectônica e não temporal. Nesta estrutura tectônica, procedimentos teatrais contemporâneos criam arranjos cênicos que misturam espacialmente o real e o ficcional. Performativamente, eles fazem oscilar as modalidades de representar, performar e ser do fenômeno cênico. No que diz respeito à relação com o espectador, estes procedimentos podem romper com a posição fixa e estável do espectador e inseri-lo no espaço cênico em diferentes funções simultâneas, enquanto espectador e figurante, espectador e ator côrico ou espectador e ator individual. O objetivo é criar um diálogo